Graça e paz. Nesta quinta-feira eu quero começar lhe perguntando: é possível descansar em meio às adversidades? Nosso texto é Marcos capítulo 4, de 35 a 39. Um texto extremamente conhecido de todos nós e muito utilizado nesses dias. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa, dormindo em uma almofada. E despertaram-no dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aleluia, glória a Deus. Que texto lindo. É natural no ser humano, em meio a uma crise, sentir-se inseguro, com medo. Quem já não sentiu medo em alguma vez na vida? Inseguro. Principalmente quando existe algo pondo em risco a sua segurança. Quando as coisas fogem do controle, quando a normalidade é quebrada, quando não se tem o suficiente para pagar as contas, quando o lado médico afirma que estamos com problemas sérios de saúde, quando o casamento que parecia tão estável parece dar sinais de ter chegado ao fim, quando a empresa que você trabalha por anos parece estar prestes a declarar falência. E todas essas coisas têm o poder de desestabilizar, fragilizar, fazer focar nos problemas muito mais do que na solução. E quase sempre a tendência é se inclinar para o fatalismo e o derrotismo. E não são poucos os que nas crises declaram: cheguei ao meu limite, ao fundo do poço, não sei mais o que fazer, vou jogar a toalha, porque as minhas forças se esvaíram. Para estes que assim procedem, a vida perdeu o brilho. As noites, os dias se tornaram em noites intermináveis, e as pequenas ondas em imensos vagalhões. Lembrando que as adversidades batem na porta de todos. Não é privilégio de alguns. Vos darei para fundamentar 2 exemplos. O primeiro exemplo está registrado no livro de Números, capítulo 11, 14 e 15. Moisés, debaixo de uma crise, sentindo o peso do chamado, sentindo o peso de um povo que vivia a reclamar, a murmurar, a desejar voltar para o lugar onde eles foram escravos. Moisés chega a um momento de crise mais intensa, e ele chega a dizer a Deus: seria melhor que você me matasse, seria melhor morrer, porque eu não posso mais continuar liderando esse povo, não me deixes ver este mal. Olha só, Moisés acha seu fardo pesado demais. Ele disse: é pesado demais para mim, se assim fazes comigo, mata-me, peço-te que tenha achado graça aos teus olhos, não me deixe ver este mal. Moisés estava extenuado, cansado de lidar com aquele povo. Moisés fica tão mexido pelo comportamento do povo que ele chega a pedir a Deus que tire sua vida, para que ele não tenha mais que lidar com os reclames, com as murmurações daquele povo. Voltando ao nosso texto inicial, os discípulos no barco. Jesus entra no barco e diz a seus discípulos: vamos a outra margem. Vamos a outra margem. Foi uma afirmação. Vamos para o outro lado. Tudo estava na mais perfeita ordem,
naquela pequena embarcação que deslizava sobre as águas do grande lago. Porém, toda aquela calmaria é interrompida e dá lugar a uma tempestade, mudando o ambiente, ora tranquilo. Os discípulos entram em pânico e, desesperados, acordam o mestre que estava descansando na popa do barco. É impressionante o comportamento de Jesus. Os discípulos imaginando que iriam morrer e Jesus descansando. A gente precisa aprender com ele a descansar em meio às adversidades, a descansar em meio às tempestades, coisa que a maioria de nós não sabe fazer. A nossa reação é muito similar, é muito semelhante, é muito parecida com a dos discípulos. Acordaram Jesus e disseram a ele: será que você não se importa que a gente vai morrer? Esqueceram do que Jesus havia lhes dito: passemos para o outro lado. Quando Jesus faz uma declaração dessa, ele é suficientemente capaz de sustentar sua palavra. Haja o que houver no percurso, ventos fortes, tempestades, vão chegar do outro lado, porque ele disse: passemos para a outra margem. Não foi colocado de forma interrogativa, pode ser que seja possível, quem sabe consigamos. Não, ele afirmou, ele declarou: passemos para a outra margem. Só que no momento em que a tempestade ela começou a vir e chocar-se contra aquela pequena embarcação, eles esqueceram do que Jesus havia dito. Eles não conseguiram descansar em meio à tempestade. Eles começaram a imaginar, a pensar que eles iriam morrer, mesmo com Jesus estando com eles no barco. Eu só queria lembrar que no barco em que Jesus está, esse barco não afunda. Na vida em que Jesus está, essa vida não sucumbe. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Jesus é acordado, estava descansando, levanta a sua voz e diz, e manda o vento se aquietar. E o vento se aquietou e tudo ficou calmo. Porém, Jesus olha para os seus discípulos e diz: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tendes fé? É no enfrentamento das adversidades que surgem os grandes vencedores. É nas grandes batalhas que se conhecem os grandes conquistadores, pois os vencedores não desistem nunca. Paulo e Silas na prisão, adorando ao Senhor, depois de muitos açoites, ao invés de estarem lamentando, estavam adorando a Deus. Os desistidos veem nas adversidades obstáculos intransponíveis. Já os vencedores veem os obstáculos como uma oportunidade a mais para aumentar o seu número de vitórias. Concluindo, atitudes corretas diante das adversidades. Crer que Cristo está no barco, por isso eu posso descansar. Posso me tranquilizar. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Descanse, pois Ele está no controle, cuidando de você e dos seus. Descanse, pois haverá dinheiro suficiente para você pagar as suas contas. Ei, você que está preocupado, descanse, pois a normalidade que foi quebrada será outra vez normalizada. Que tenhamos a capacidade de descansar, de manter o nosso coração tranquilo, por saber que todas as coisas estão debaixo da sua vontade e do seu controle. Descanse, você não vai afundar, você não vai naufragar, você não vai perecer. Você vai chegar a porto seguro, você vai chegar a outra margem, você vai deixar essa tempestade para trás e vai chegar no lugar da vontade de Deus para você. Quero orar com você, quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Pai, sabemos que tempestades batem na porta de todos. Alguns reagem bem, outros nem tanto. Temos aqui 2 exemplos que foram mencionados aqui, declarados. Às vezes nós agimos também como Moisés, agimos como os discípulos. Nos esquecemos que o Senhor está conosco. Nos esquecemos da palavra que o Senhor havia dito, passemos para o outro lado. Isso é garantia suficiente para ficarmos seguros, mesmo em meio a tempestades. Nos ensine, Senhor.
nos ensine a descansar em meio às adversidades, por saber que todas as coisas te estão sujeitas e o Senhor tem todas as coisas sob controle. Abençoe os teus filhos nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.